Olá, gente. Nesse novo vídeo vou falar dos três tipos de funções, tá bom? Nós temos a função injetiva ou injetora, tá bom? Temos a função sobrejetiva ou sobrejetora. E por último nós temos a função bijetiva ou bijetora, tá bom? Cada uma delas tem uma forma diferente de você analisar esses diagramas que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então, na próxima página eu vou mostrar um pouco de cada uma delas, né? A princípio, no caso aqui, eu vou chamar de A, B e C. Então, continuando aqui com a letra A, né? Em que situação uma função é injetiva? Hein? Função injetiva. Quando que uma função é injetiva? Quando você tem, no caso, olhando esses diagramas de setas, né? Quando você tem dois conjuntos, né? Conjunto A, conjunto B, tá? E que todos os elementos do conjunto A, B e C, certo? A, B, C. 2, 3, 4. Veja, todos os elementos do conjunto A tem que ter o seu correspondente no conjunto B. Tá? É praticamente o que diz o texto ali. Ó. Vou mover a câmera para lá. Veja só. É o que está escrito aqui. Ó. Cada elemento do conjunto A, certo? Deve ter um único correspondente no conjunto B. Tá? Então esse aqui é um exemplo de função injetiva, certo? Não importa se está sobrando no conjunto B. Veja que o elemento 3 aqui, ó, está sobrando, não importa. Ele quer saber a saída. Cada elemento do conjunto A tem que ter o seu correspondente em B, ó. Veja, certo? Um outro exemplo. Conjunto A, conjunto B. 2, 3, 4, 5, 6. Essa função aqui é injetiva? Sim, é injetiva. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A tem o seu correspondente no conjunto B. Tá bom? Repetindo, não importa se está sobrando em B. Não importa. O importante é que todos os que saíram de A tenham o seu em B. Tá bem? Então, aqui também, ó. Cada saída de A, né, tem a sua imagem em B, sua chegada em B. Então, essa aqui é uma função injetiva, tá certo? Vamos para o terceiro exemplo. A, B. 2, 3. A, B.
Pergunto, essa aqui é um exemplo de função injetiva? Não, né? Por quê? Porque, veja, o 2 e o 3 têm a mesma imagem. Não que isso aqui deixe de ser função, tá certo? É função, mas ela não é injetiva, tá bem? Ela não é uma função injetiva, porque o 2 e o 3 têm a mesma imagem. E para que seja função injetiva, eles têm que ter, cada um tem que ter a sua imagem, tá certo? Olha só, o 2 e o 3 têm a mesma imagem. Então isso aqui não é função injetiva. É uma função, mas não é injetiva, tá certo? Ok? Então, nós temos basicamente, usando o diagrama de setas, esses três exemplos para a função injetiva. Ok? Então, o próximo exemplo, vamos falar sobre a função sobrejetiva. Vamos agora falar sobre a função sobrejetiva, tá certo? Então, a função sobrejetiva. Espera aí, deixa eu ajustar a câmera aqui. Pronto. A função sobrejetiva O que é a função sobrejetiva? Quando todos os elementos do conjunto B são usados, tá certo? Então veja só, esse exemplo aqui, ó. Conjunto A e o conjunto B. 2, 3. A, B, C. Essa aqui é uma função sobrejetiva? Sim. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto B estão sendo utilizados. Tá? Não necessariamente por isso, mas pelo fato do conjunto imagem ser o próprio conjunto B. Tá bem? Nesse elemento, nesse exemplo anterior aqui, ó. Nesse aqui, ó, né? Essa função, ela poderia ser sobrejetiva? Não, né? Porque nós temos um elemento de B que não foi utilizado, então ela não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva, certo? Então vamos lá. Essa função, ela é sobrejetiva? Sim, é sobrejetiva. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto B, eles foram utilizados, né? Ela é injetiva? Sim, é também. Por quê? Porque cada elemento de A tem sua imagem diferente em B, né? Olha só, um liga com A, o 2 liga com B e o 3 liga com C. Então ela é injetiva e é sobrejetiva também, tá certo? Esse é outro exemplo. 2, 3. A, B, C e D, né? Então veja, o 1 com A, o 2 com B e o 3 com C, certo? Essa função é sobrejetiva? Não, né? Não é sobrejetiva. Por quê? Porque nós temos um elemento aqui, ó, sobrando. Então eu não posso dizer que o meu conjunto imagem é o conjunto B. Esse aqui, ó, o conjunto imagem da função, né? É o próprio conjunto B, certo? É o próprio conjunto B.
Aqui eu não posso dizer que a imagem é o conjunto B, porque tem um elemento sobrando. Tá? E por último, temos a função bijetiva, né? O que é a função bijetiva? É esse exemplo aqui, ó. Tá? Vou escrever aqui embaixo, certo? Mas é simples de analisar. Função bijetiva. Então, esse aqui é o exemplo B, esse aqui é o exemplo C. A função bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva, tá certo? Deve ser injetiva e sobrejetiva. Ou seja, a função bijetiva, ela é tanto de A para B quanto de B para A. Então veja, nesse exemplo aqui, ó, se eu pegasse, se meu B fosse o A e meu A fosse B, veja, né? Cada elemento de B tem uma única imagem A. Então essa aqui é uma função bijetiva. Então veja, vou fazer aqui embaixo o exemplo. Conjunto A, conjunto B, certo? Conjunto A é o conjunto B. 1, 2, 3, 4. Veja só. Certo? Função de A para B. Certo? Analisando. Ela é injetiva? Sim, porque cada elemento de A tem a sua imagem em B, ó, imagem diferente, né? Ela é sobrejetiva? Sim, por quê? Porque o conjunto imagem é o próprio conjunto B. Logo, se ela é injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva. Porque eu posso analisar também. Aqui eu fiz F de A em B. Mas eu posso analisar também F de B em A. Tá certo? Eu posso analisar assim também. Então ficaria assim, ó. Conjunto B e conjunto A. Aqui é o conjunto B, 3 e 4. Conjunto A, 1 e 2. Então veja as setinhas. Certo? Então ela é uma função bijetiva, porque ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Tudo bem? Então, elas podem ser uma coisa e não a outra, e também pode não ser as duas, né? Como é o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse exemplo aqui, ó. Veja só. Conjunto A e o conjunto B. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. E A, B, C, D, E. Tá? Veja só. Veja, cada elemento de A está com sua imagem em B. Pergunto, essa função ela é injetora ou injetiva? Sim, ela é injetiva. Porque cada elemento de A está com suas imagens diferentes em B. Ela é sobrejetiva? Não. Por quê? Porque o conjunto de imagens é menor que o conjunto B. Veja, a imagem está em B. Nem sempre ela será o próprio conjunto B. Aqui, ó, a imagem está em B e é o conjunto B, tá certo? Aqui a imagem está em B, mas não é o conjunto B.
Porque quando eu digo conjunto, eu estou me referindo a todos os elementos que estão dentro do conjunto B. Aqui eu estou usando todos? Não, não estou usando todos. Tá certo? Então isso torna sobrejetiva. Essa aqui não é sobrejetiva, certo? E a função objetiva, como eu repeti há pouco, né, ela tem que ser as duas coisas. Elas têm que ser injetiva e sobrejetiva, tá certo? Espero ter, espero que tenham entendido bem essa parte de função injetiva e sobrejetiva.